Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a palavra que vamos meditar, a mensagem que vamos ouvir, está fundamentada na palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Glória a Deus, Jesus falando. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Glória a Deus. Na semana passada nós vimos que a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita, porque existe um propósito, o propósito de Deus. Mesmo que muitas vezes nos traga tristeza, não seja da forma que a gente quer, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. E aqui Jesus disse que ele havia vindo para fazer a vontade de Deus. Se nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que nós, muitas vezes ou algumas vezes, relutamos em fazer a vontade de Deus? É a mesma coisa saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não querer ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes, nós não queremos fazer a vontade de Deus, mesmo conhecendo a vontade de Deus, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque nós não estamos totalmente desprendidos desse mundo. Porque nós temos a nossa natureza humana, ela não deixou de existir. Porque nós entregamos a vida para Jesus, ela continua em nós. Porque esse mundo nos traz coisas que aos nossos olhos são belas, são prazerosas. Porque Satanás é astuto e quer nos colocar coisas que mexam com a nossa mente, com o nosso desejo, como fez com Jesus no deserto. Lança-te daqui, dá ordem aos anjos, quer dizer, não faça a vontade de Deus. Foi o que Satanás falou a Jesus. Ele tentou de todas as formas desviar Jesus da vontade de Deus. E hoje ele faz assim conosco também. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa situações, ele usa os prazeres do mundo, ele usa os vícios, as drogas, a prostituição, para nos tirar da vontade de Deus. E além disso tem a nossa natureza. O nosso desejo de querer tudo mais fácil, resolver tudo rápido, nossa natureza de não querer sofrer, querer só ter alegrias e prazeres. Então, por essas coisas, muitas vezes, nós saímos da vontade de Deus ou não queremos praticar a vontade de Deus, mesmo sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, nós temos que refletir o porquê que nós entregamos a vida a Jesus, o porquê que nós seguimos a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e realmente é. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós aceitamos a seguir os passos de Jesus. Nós aceitamos a palavra de Deus como verdade. Então, por que nós muitas vezes queremos afastar a palavra de Deus das nossas vidas? Por que muitas vezes, antes de tomarmos certas atitudes, nós não meditamos na palavra de Deus? Nós não procuramos saber o que Jesus faria nessa situação. Ou o que Jesus espera que nós venhamos fazer naquela situação. Por quê? Por que nós fazemos isso? Sabendo que não é a vontade de Deus. Porque nós relutamos em estar na vontade de Deus. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós reconhecemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus
deve ser a nossa primícia, estar na vontade de Deus. Só que nós entregamos a vida para Jesus cheio, com uma sede muito grande de conhecer a Deus, de estar na vontade de Deus. E muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos nos acomodando, nós vamos aceitando tudo como normal. Nós paramos de questionar muitas coisas a nós mesmos. Quando nós nos convertemos a Jesus, algo que a gente faz, a gente fala, mas Jesus faria isso? Eu lembro que logo que eu me converti, eu achei que tinha que ajudar todo mundo. E dentro do possível, nós devemos ajudar. Até a palavra de Deus fala que nós não devemos despedir uma pessoa com fome somente falando do espiritual e deixando de ajudá-la materialmente. Mas quando eu me converti, eu achei que eu tinha que ajudar todo mundo. Então, todo mundo que falava que estava sem dinheiro, precisava de dinheiro, eu muitas vezes tirava de mim sem ter e eu arrumava o dinheiro. E chegou uma época que começou a vir gente de Suzano pedir dinheiro emprestado para mim, até do fórum. Ah, porque eu soube que a senhora ajuda as pessoas, eu tô com um problema assim, assim, assim. Não me pergunte quem é do fórum, porque eu não lembro mais, faz tanto tempo. Eu me converti há 33 anos, não lembro. Mas eu lembro que uma vez veio uma pessoa, falou que trabalhava no fórum, nem sei se trabalhava mesmo, e soube que eu ajudava e que precisava de dinheiro emprestado. Aí foi. E uma vez, conversando com o pastor, ele disse, olha, você tem que tomar cuidado, porque o devorador pode estar agindo na sua vida para tirar o que Deus te dá. E eu parei, refleti, fui ler a palavra de Deus, falei, é verdade. É verdade, eu não posso ficar distribuindo o que Deus me dá assim, sem que Deus fale para eu fazer, sem que eu tenha a direção de Deus, querendo ajudar todo mundo e jogando fora o que Deus me dá. E muitas vezes, eu passando necessidade para ajudar outros. E foi aí que eu tive o entendimento. Que nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas também temos que ter cuidado com o enganador, com Satanás. Satanás desafiava Jesus a fazer a vontade de Deus, a cumprir a palavra de Deus. Ó, se joga aqui, dá ordem a teus anjos, Deus dará ordem a teus anjos. Ele podia fazer. Era a palavra de Deus, está escrito, dará ordem a teus anjos. Jesus sabia que ele podia transformar em pão, mas ele estaria fora da vontade de Deus. Então, muitas vezes, o diabo ardiloso, e as pessoas também ardilosas, agem com má intenção para tirar o que é nosso, para nos levar ao engano. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E não tem como conhecer a vontade de Deus se não buscar a direção de Deus antes de praticarmos qualquer ação. Até mesmo para ajudar uma pessoa, nós temos que orar e falar, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Porque muitas vezes nós queremos ajudar e prejudicamos uma pessoa. Como diz aquele ditado, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Porque se a gente dá o peixe, a pessoa hoje está com fome, vai lá e pega o peixe. Amanhã está com fome, vai lá, bate e pega o peixe. Amanhã vai lá e pega o peixe. E vira um hábito. E quando que essa pessoa vai querer, ao menos tentar pescar? Trabalhar. Ter o fruto do trabalho. Então, em vez da gente ajudar, a gente está fazendo com que aquela pessoa se acomode. E não faça o que deveria fazer. Então, até para ajudarmos as pessoas, nós temos que buscar a vontade de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus em todas as nossas ações. Antes de agir, antes de praticar a ação. Deus, é isso que o Senhor quer? E às vezes as coisas chegam na nossa mão muito fáceis, de forma muito fácil. Ou nos serão apresentadas como algo prazeroso, algo satisfatório, algo que vai dar tudo certo, e não vai. Aí a gente vai pelo impulso, a gente vai pelo nosso desejo, e aceita e faz, e depois se arrepende. Irmãos, se a vontade de Deus for soberana em nossas vidas, nós vamos criar o hábito, o costume de não praticar nada sem antes consultar a Deus.
nas menores e nas maiores coisas de nossas vidas, situações de nossas vidas. E é isso que deve ser. Mas alguns de nós, ou nós mesmos, muitas vezes, relutamos em fazer a vontade de Deus, ou não buscamos saber qual é a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade, e é aí que dá errado, aí que não dá certo. Aí que acontecem coisas que nos fazem retroceder e começar tudo de novo, que nos fazem perder, que nos fazem sofrer. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava na cruz, quando ele ia para a morte de cruz, que ele chorava lágrimas de sangue, ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Ele, como homem, sentindo muita dor, ele falou, Senhor, tira de mim essa dor, afasta esse cálice, mas faça a tua vontade. Porque ele sabia que havia um propósito naquela dor, naquele sofrimento dele. O propósito de nós sermos reconciliados com Deus, o propósito de nós recebermos a salvação, a garantia da vida eterna. Ele pagando o preço por nós. Então, na hora, ele queria que te livrasse ele. Mas ele falou, faça-se a tua vontade. Haverá momentos em nossas vidas que nós iremos querer fazer a nossa vontade. Porque será menos dolorosa, será mais fácil, será mais rápido. Mas não será a melhor decisão. Não será o melhor que havíamos de fazer. Temos, irmãos, que ter o costume realmente, o desejo de praticar a vontade de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, para praticar a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos ter que nos humilhar. Vamos ter que nos humilhar perante os olhos humanos. Vamos até muitas vezes ser chamados, desculpa da palavra, entre aspas, de bobos. Você é bobo, fazem isso com você e você está lá. Mas nós sabemos o propósito de Deus. E Deus fala conosco. Nós sabemos. E muitas vezes vamos ter que nos humilhar para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vamos ter que sofrer para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vamos ter, como eu falei a semana passada, que entrar pela porta estreita e deixar larga. Muitas vezes teremos que cuidar daqueles que querem nos ferir, querem nos machucar ou que nos machucam, nos ferem. Muitas vezes. Você já viu que as pessoas que a gente mais maltrata na vida, ou que a gente menos valoriza, são as pessoas que estão conosco no fim da vida, que nos auxiliam? Já perceberam isso? Já acompanhei muita gente doente, que depois no final da vida, e eu conhecendo a história da família, eu pude ver que a pessoa que eles mais ignoravam, que eles menos valorizavam, mais maltratavam, é as que estavam parando eles na hora da morte. Já pensaram nisso? Então, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que cuidar daqueles que nos machucam. Muitas vezes, nós vamos ter que sofrer calados. Falei uma situação semana passada da irmã que não quis que eu orasse por ela. Eu fiquei calada, só falei, Deus sabe se eu sou humilde ou não. E hoje, essa irmã continua me provocando na igreja. Não com palavras mais, mas com olhar, com gestos. E faz questão de sentar do meu lado. Eu ignoro. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Mas é uma provação. Provação entre aspas. É um momento ruim, constrangedor. Mas eu estou resistindo porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes para fazermos a vontade de Deus, não vai ser mais difícil do que nós fazermos a nossa vontade. Muitas vezes fazendo a vontade de Deus vai ser mais demorado, ou demorada a solução do problema. Mas o que Deus dá, ninguém tira. O que Deus faz, ninguém muda. O que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Deus abre, ninguém fecha.
E louvado seja o Senhor que Deus fala conosco. Nós não temos que descobrir a vontade de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Jesus fala, negue-se a ti mesmo e siga-me. Toma a sua cruz, siga-me. Ele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. E Jesus fala que eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha. Então ele está dizendo, faça a vontade do Pai, não as suas. E nós não precisamos ficar tentando descobrir qual é a vontade de Deus, porque está na palavra de Deus. E porque além disso, o Espírito Santo testifica conosco, Deus fala conosco através do seu Santo Espírito, da sua palavra. E isso eu sou testemunha, porque graças a Deus, tudo na minha vida, Deus tem falado comigo antes, tudo, coisas boas que vão acontecer na minha vida, coisas ruins que vão acontecer, ou que já aconteceram. Deus tem falado comigo, as perdas que eu tive, e as dores que eu sofro até hoje por causa dessas perdas, Deus falou comigo antes. A casa que eu comprei, Deus falou comigo. O carro que eu comprei, Deus falou comigo. E quando Deus fala, Deus já prepara tudo. Ontem eu tive uma experiência muito grande. Tem um processo que é meu mesmo. E eu precisava que fosse resolvido esse processo. Era outro advogado que estava cuidando, era o Maico, mas o Maico faleceu. E logo que o Maico faleceu, saiu um despacho para praticar um ato no processo, e como eu estava muito abalada, eu não tinha condições de pensar em nada, eu só queria fechar o escritório e sumir. Um dia depois que o Marco faleceu, depois do enterro dele, saiu essa publicação para praticar um ato no processo. Então eu contratei esse advogado, e ele cuidou, fez o que precisava fazer, já estava no final, o Marco já tinha feito tudo, praticamente. Só fazer um pedido. E não saía esse processo. Eu muitas vezes tive que tomar a frente e cuidar desse processo junto, para ver se apressava. Mas não saía. E ontem eu não orei assim. E ontem eu peguei e falei, Senhor, orando aqui, meia-noite geralmente, eu estou ajoelhada orando, antes de deitar. Eu orei e falei, Senhor, aquele processo, me ajuda, Senhor, faz com que saia. Aí, Deus falou comigo, amanhã você, veja amanhã, veja o processo amanhã. Eu falei, Deus vai sair amanhã. E fui me deitar, fiquei tranquila. Aí hoje, logo que eu levanto, aí que eu fui ver o celular, depois de ter orado também, que eu oro quando levanto, o advogado falou para mim, olha, saiu, o processo saiu, foi resolvido. Deus fala conosco, irmãos. Quer coisa melhor do que isso? Então nós não precisamos perguntar qual é a vontade de Deus, basta dar um tempo para Deus falar, Senhor, fala comigo. Senhor, eu devo fazer isso ou não? Procurar primeiro na palavra de Deus, está ali. Como que Deus agiria? Tudo tem na palavra de Deus, irmãos, tudo que nós passamos ou viemos a passar nessa terra está na palavra de Deus, a solução está na palavra de Deus. Mas nós podemos perguntar para Deus, porque Deus fala conosco. O Espírito Santo habita em nós, irmãos, e não simplesmente habita. O Espírito Santo tem uma ação, uma função dentro de nós. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos acalma, o Espírito Santo nos leva para pastos verdejantes. O Espírito Santo habita em nós. Nós não somos só morada do Espírito Santo que entra em nós e fica ali paralisado, quietinho. Não. O Espírito Santo age em nós e age por nós. Então não é difícil saber a vontade de Deus, irmãos, em tudo que vamos fazer. Não é. E precisamos buscar a vontade de Deus para não sermos enganados. É para isso que temos que buscar também o dom de discernimento, o dom espiritual, o dom do discernimento, para sabermos se o que estamos tentando fazer é da nossa mente, é a ação de Satanás ou é a vontade de Deus. E quando tivermos esse discernimento, sabendo que é a vontade de Deus, não importa o que vão falar, não importa o que vamos passar, não importa como seremos vistos, não importa o preço que teremos que pagar, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O agir de Deus é em nós. Nós não devemos esperar que Deus haja nos outros para que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos que pedir que Deus haja em nós.
para que nós venhamos deixar Deus cumprir o propósito dele em nós e através de nós. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E ele voltará para nos buscar também fazendo a vontade de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Lembra, tudo na vida tem um propósito. Deus nos criou com um propósito. E esse propósito só vai se cumprir em nossas vidas se nós procurarmos estar na vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Em cada segundo da sua vida, em cada ato da sua vida, em cada dia da sua vida, busque primeiro a vontade de Deus. Deixe sobrepor a tua vontade, deixe a vontade de Deus sobrepor a tua vontade. Você encontrará a paz, a solução dos problemas. Nas lutas virão. A luta será árdua, mas a vitória será certa. Creia, irmãos, porque é isso que eu estou fazendo. A despeito de dores, de humilhações, de circunstâncias, de situações, a despeito de muitas vezes ter que ficar calada, e eu, como advogada, é muito difícil ficar calada, porque estou acostumada a defender teses, e é isso que eu faço. Eu tenho fundamentos, eu preciso apresentar fundamentos. Ainda que não sejam ouvidos, que sejam ignorados, eu tenho fundamentos e apresento os fundamentos. Mas eu estou deixando a vontade de Deus sobrepor a minha. Faça isso. Faça isso. Porque o nosso galardão está lá no céu. Aqui estamos de passagem. Vai ficar tudo. Vai ficar o orgulho, a soberba, vão ficar o que dizem, o que falam de nós. Vai ficar tudo aí. Fala o que quiser, faça o que quiser. Eu estou em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que seja assim com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos. É como eu falei, as últimas mensagens que Deus tem me dado, elas são por demais extensas. Podia ficar horas e horas falando, mas temos um tempo. Tem um final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. E pondera isso, reflete. Deixe a vontade de Deus se cumprir em sua vida. Deixe o propósito de Deus se cumprir na sua vida e através da sua vida. Não a sua vontade, não o seu propósito. A menos que eles estejam de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias.